Eduardo Muilaert. Mande a sua pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Policiais militares e moradores da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, voltaram a se enfrentar hoje de manhã. Foi mais um confronto na região que vive sob grande tensão desde ontem, quando a área foi invadida para cumprimento de uma ordem de reintegração de posse. Bombas, tiros, pânico. Mais de 36 horas depois do início da desocupação, o medo continua tomando conta do Pinheirinho, terreno de 1 milhão de metros quadrados em São José dos Campos, interior de São Paulo. A área, que estava ocupada há 8 anos, faz parte da massa falida do especulador Nas Ginarras. Um juiz federal decidiu ontem suspender a ação, mas a Justiça Estadual não acatou a ordem. Mais de 2.000 policiais trabalharam na operação. Nós não estamos na operação com nenhum tipo de arma letal, a gente só está usando arma não letal. Carros foram destruídos, grades quebradas. Alguns moradores usavam máscaras para se proteger do gás lacrimogênio. 30 pessoas foram detidas. 15 ficaram feridas. Aos 70 anos, seu Ivo ficou com ferimentos no pé, nos braços, nas costas. No fim da tarde, moradores começaram a ser transferidos para abrigos da cidade. A partir desse ponto, nossa câmera não pode passar. A polícia mantém cercada a área do Pinheirinho. Todas as casas que foram vistoriadas e esvaziadas estão marcadas com uma grande letra V em verde. À noite, os moradores queimaram este carro. A tropa de choque precisou abrir espaço para a passagem dos bombeiros. Quem pôde se escondeu. O governador Geraldo Alckmin declarou que a polícia apenas cumpriu uma ordem judicial ao desocupar o bairro de Pinheirinho. Hoje, o movimento dos trabalhadores sem teto fez um protesto em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Munidos de cartazes, dezenas de manifestantes protestavam contra a desocupação da comunidade Pinheirinho. A manifestação foi pacífica. No momento do protesto, o governador estava inaugurando uma subestação de energia na zona sul da capital. Alckmin falou da operação de reintegração de posse. A decisão é uma decisão judicial que a polícia é requisitada para fazer a execução. E a decisão judicial foi cumprida. Geraldo Alckmin afirmou também que serão avaliados possíveis abusos cometidos pela Polícia Militar. Sempre é avaliado. A operação foi acompanhada por um juiz de direito, presente todo o tempo, Dr. Rodrigo Capês, representando o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele participou de toda a reintegração. Toda ela foi filmada, documentada. O governador prometeu ainda dar assistência para as 1.600 famílias que estão desabrigadas. O Tribunal de Justiça, em sua página na internet, afirma que a mobilização policial se deu por conta e responsabilidade da presidência do tribunal e que o efetivo da PM esteve sob o comando da presidência do TJ até o cumprimento da ordem judicial. E ainda que o executivo do Estado se limitou a ceder o efetivo requisitado. Eu gostaria que vocês nos ajudassem a entender se houve ou como que acontece nesses casos, onde tinha uma decisão na esfera federal e depois passou a valer o Tribunal Estadual, decisão do Tribunal. Houve um conflito de competências? Primeira coisa, eu acho, Polly, que a gente pode dizer é que houve uma grande falta de sensibilidade nessa desocupação. Hoje, o Brasil é manchete nos jornais do mundo inteiro. Essas imagens parece que nós estamos na guerra do Iraque. E, na verdade, trata-se de um fenômeno social decorrente da falta de habitação, de pessoas ainda em condições bastante precárias de vida. A gente vai mostrar uma matéria daqui a pouco sobre isso, Eduardo. Que encontraram um terreno para se instalar. Uhum. Então, eu diria, havia necessidade dessa desocupação imediata. Por que não houve uma antecipação das autoridades federais, inclusive, que suscitaram tal conflito de competência e não levaram isso adiante ainda? Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto a ser discutido.
Eu acho uma coisa interessante que eu queria observar, Eduardo, é o seguinte. Esses cidadãos que estão lá, chegam a ser 9.500, são 1.600 famílias, eles lá se instalaram. O terreno não era deles, mas o poder público possibilitou que lá eles permanecessem durante 8 anos. Não só possibilitou, como lá tem ruas, lá tem iluminação. Ou seja, a prefeitura criou as condições urbanas para que eles lá ficassem. O Estado possibilitou que eles tivessem água, energia elétrica, ou seja, são cúmplices na ocupação. A prefeitura diz que todas essas ligações são clandestinas, de luz, água e esgoto. Mas se são clandestinas, por que a prefeitura não as impediu? Se as ligações na energia elétrica também são gambiarras, por que não foi lá a Eletropaulo e desativou? No começo, desestimulando assim que a área continuasse a receber adesões para a ocupação. Agora, diante do fato consumado, eu sinceramente, quando vi as imagens, eu me senti menos brasileiro, me senti uma pessoa que, como é que pode? As cenas são gritantes. Agora, existe, Ayrton, assim, a possibilidade dessa situação toda ter um uso político, porque o governo federal já disse que essa reintegração atrapalhou uma negociação pacífica. Então, por que também não fez alguma coisa antes? Todos são responsáveis. Por que o governo federal não pegou aquela área e destinou um projeto Minha Casa Minha Vida nas proximidades para poder assentar essa população? Afinal, e por que essa justiça demorou 8 anos possibilitando que a área fosse cada vez mais adensada? Agora, a grande verdade é que, em geral, nessas áreas ocupadas, dificilmente o poder público age em tempo. Se você pensar nas ocupações na encosta da Serra do Mar, as pessoas vão ocupando, é desconfortável tirar essa gente de lá. Você vai aqui na Guarapiranga, onde tem a água da cidade. É desconfortável. E no caso é uma agravante, que era um terreno particular. Não era nem um terreno público. Quer dizer, o governo, para desapropriar, ia custar uma fortuna. Uma área de 1 milhão de metros quadrados dentro de São José dos Campos vale uma fortuna. Por outro lado, fala-se muito no Naginar, não é para ele que vai beneficiar. Quer dizer, isso, em tese, vai ser vendido para beneficiar os credores da sua massa falida. O principal credor é a prefeitura, pelo menos o que consta. Exatamente, um dos grandes credores é a prefeitura. Então, é uma imbricação aí de interesse e é uma imbricação de irresponsabilidades que gera uma situação que é péssima para todo mundo. Olha, cerca de 11 milhões de brasileiros vivem hoje em áreas invadidas ou loteamentos clandestinos no país, segundo dados do IBGE. Em São Paulo, como em todas as grandes cidades do país, essa é a realidade de muitas pessoas que migram e buscando uma vida melhor. No Pinheirinho, cercado desde ontem, só a polícia, oficial de justiça e alguns assistentes sociais da prefeitura podem entrar. Os eletrodomésticos e os móveis estão sendo etiquetados e depois serão encaminhados para um endereço indicado pelos moradores do Pinheirinho, ou então para um galpão, onde essas pessoas poderão retirar os seus pertences. O transporte ficará a cargo da Massa Falida, que é dona do terreno. Essa igreja se tornou o único refúgio para centenas de famílias. Esses anos todos que eu trabalhei, eu investi tudo que eu tinha. Eu tive minha filha nessa cidade. Eu pensei, meu Deus, isso aqui é um lugar digno de se morar. A história desses moradores se repete. 11 milhões de brasileiros vivem em áreas invadidas ou loteamentos clandestinos. A perspectiva de uma vida melhor em um dos maiores polos tecnológicos do país atraiu muita gente de outros estados. Pinheirinho nasce junto com a constatação de que a vida aqui também poderia ser difícil. Estava difícil, ele pagava o aluguel e faltava fralda. Pagava o aluguel, não comprava leite. Então eu falei assim, a gente vai ter que arrumar, dar um jeito, só se for combinado no Pinheirinho. A prefeitura é a maior credora da massa falida da empresa Selecta, propriedade do especulador financeiro Naginarras. São 15 milhões de reais de dívida só com o IPTU atrasado. Se o terreno que atualmente está penhorado for executado, ele pode voltar para as mãos da municipalidade. Mas as chances desses moradores voltarem a viver aqui são bastante remotas. A prefeitura não faz os seus programas habitacionais mediante movimentos de invasões, etc. Tem suas regras, tem suas unidades habitacionais, suas parcerias com o governo do estado, CDHU. Então, nesse sentido, a prefeitura atuou. Quer dizer, isso é revoltante. Eu vi que quando o Ricardo fala ali na matéria dele que a prefeitura lá de São José é o maior credor, significa dizer para quem não, que isso vai voltar para a prefeitura, quer dizer... Ou seja, vai voltar para o povo. Porque a prefeitura, afinal de contas, é uma representação da população que elege o prefeito e a Câmara de Vereadores. Agora, a prefeitura tem política de habitação há 8 anos, por que não aplicou?
o Estado tem CDHU e a União tem o Minha Casa Minha Vida. Isso não se explica. Gente, essa área volta e aquilo lá está me prefeitura. parecendo, sabe o quê? A faixa de Gaza. Nem a imprensa entra. E a liberdade de imprensa? Nenhum jornalista pode entrar na área. Não se sabe o que está acontecendo lá dentro. Isso acho que devia ser imediatamente verificado. A imprensa devia ter acesso à área para saber se lá dentro o que está acontecendo. Não é possível que isso aconteça. Mas o que poderia estar acontecendo? Eu não sei. Pode estar lá se... Eu não quero chegar a exagero, mas está lá se forjando provas de resistência. Enfim, por que não entra a imprensa? O que tem que ser escondido? Mas eu acho que foi alguma coisa escondida? Eu vi a matéria... acho que é uma questão de ordem, não é? Eu vi a matéria... O que diz a informação é que a imprensa está do lado de fora, do território ocupado, que está esvaziado. Quer dizer, está sem ninguém dentro e que estão tentando evitar que entre, porque muitas vezes, quando há refletores, etc., surgem movimentos, então, de demonstração interna que não interessam. Mas se não tem ninguém lá dentro, não há condições de movimento interno. Se a imprensa não entra... Por que a imprensa não entra? Essa é a pergunta que eu faço. A imprensa está vendo tudo aí. Está vendo tudo. Não há nada que esteja escondido. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo. E por que não pode entrar a imprensa, então, formalmente? Essa questão das competências, aqui no Twitter tem gente ainda questionando essa questão das competências da esfera estadual e federal. Entra uma tecnicalidade que é a seguinte. A reintegração de posse foi pedida na Justiça Estadual. Levantou-se a tese de que a competência era federal, por quê? Porque haveria interesse do governo federal, ou seja, da União Federal, e, portanto, isso obrigaria a deslocar a competência para a Justiça Federal. Acontece que essa questão foi levantada tardiamente e não foi decidida. Enquanto não era decidido, o Tribunal Federal de São Paulo mandou suspender a reintegração, isso não foi acatado, e hoje o presidente em exercício do STJ, o ministro Ali Paz Gendre, diz que está certo, que não há fixação de competência federal por enquanto. Agora, o fato de haver esse conflito de competência podia ter sido, no mínimo, um pretexto para suspender temporariamente a desocupação e esperar uma solução negociada. Olha, ainda sobre habitação, agora falando sobre a nossa cidade de São Paulo, que na quarta-feira comemora 458 anos. Em meio a quase 11 milhões de habitantes, o Jornal da Cultura vai apresentar alguns personagens para mostrar muitas maneiras de morar aqui na capital. Começamos com uma família que vive em uma casa de emergência, feita de madeira com 18 metros quadrados. Ela foi erguida de graça por uma organização não governamental que substitui barracos em comunidades carentes. A gente veio aqui no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, para conhecer uma casa de emergência. Aqui nós temos vários tipos de moradia, né? Tem moradia de tijolo, tem moradia como essa aqui que eu tô aqui em cima para fazer a vista, que é de alvenaria, tudo. O projeto escolhe sempre pessoas que têm casas feitas de barraco de madeira. A senhora ajudou na construção? Ajudamos. Como que foi? Em quanto tempo a senhora construiu aqui? Olha, foi em 3 dias. 3 dias eles construíram aqui. E todo mundo ajudou um pouquinho, colaborou, né? A maioria que fica comigo são os 4 netos. Que eles dormem aqui, né? Então a senhora vai, a senhora e os 4 netos, 5 pessoas. 5 pessoas. Aqui é o quarto, vou fazer o quarto, né? E ali fora, eu estou na intenção de fazer mais um cômodo. Vai ter água, vai ter o esgoto, tudo direitinho. Não pode dar o pulo maior do que a perna. Essas plantas aqui são todas das senhora? Todas minhas, todas elas. Essa árvore eu plantei, tudo eu plantei. E a senhora colhe esse tomate para comer? Nossa, eu já peguei de bacias. É sério, de bacia esse tomate aqui. Por que a senhora resolveu plantar tudo isso aqui? Porque quando eu vim aqui era só os barracos, não tinha nada. Então batia o calor, você não aguentava ficar aqui dentro. E tem uma moça aqui, ó. Olha lá, tá chovendo. Mais uns 30 anos que eu tô aqui em São Paulo. Como é que a senhora veio parar aqui no Jardim Peri? Olha, aqui no Peri foi assim, eu morava em casa de família. Aí eu conheci meu marido,
Fomos viver junto há muitos anos, aposei os filhos, sempre pagando aluguel, ganhava pouco. Aí a patroa mesmo me adiantou um dinheiro e falou, ó, compra um barraquinho para você como puder, né? Falei, tudo bem. Aí comprei e Deus foi tão bom, iluminou o caminho que agora apareceu esse. Mas eu morava num barraco, tudo isso aqui era. São Paulo aqui é uma mãe para todo mundo. Isso é a verdade, eu não sou daqui, eu sou do sul, Santa Catarina. Mas aqui, abriu a porta, é só não ter preguiça. Que o resto, né? A seguir, governo anuncia mudança no comando da Petrobras. E mais, União Europeia decide bloquear a importação de petróleo do Irã.